Fala galera, beleza? Meu nome é Felipe Hugler, estou aqui mais uma vez aí para fazer um videozinho para vocês aí, beleza? Hoje eu vou falar de um assunto, galera, que quase não é muito falado assim, né, cara, na galera de desenvolvimento, front-end, básico, muito menos, né? Back-end, alguém assim, mais sobre infraestrutura e, sobretudo, em e-mails, né? Quando a gente envia, galera, vocês estão criando aí um SaaS, micro SaaS ou outras ferramentas aí que vocês pensam em enviar, daqui a um tempo, inevitavelmente, vocês vão ter que começar a falar com seus clientes. Vocês vão ter que começar a falar sobre, através de SMS, através de WhatsApp, né, que tem sido a ferramenta mais utilizada atualmente. Mas acredito que e-mail ainda mais atualizado atualmente, né, porque tem um custo baixo em relação ao WhatsApp. Mas quando você começa a fazer milhões de disparos de e-mails, né, cara, que é o caso da Odete, por exemplo, agora, já está indo já para atingindo já 1 milhão de e-mails por mês, cara. Isso daí parece pouco, né? Mas é bastante, cara. Assim, se a gente for ver, né? E você tem que fazer uma política de envio ali de e-mails ali, baseado naquilo que o seu servidor te dá de opção, né? De envios. E o custo também, né? Evidente, né, cara? Que tá colocando em pauta. Mas quando você envia milhões de e-mails, cara, tem uma configuração, né? Logo de cara, que você for fazer seu projeto aí, então são 3 configurações, cara, básicas que você vai ter que fazer no seu projeto: o DMARC, o DKIM e o SPF. Isso é muito chato, cara, fazer atualmente, né? É relativamente rápido, mas às vezes é muito chato, cara. E quando eu estou estudando alguma coisa, eu meio que vou a fundo, cara, para entender o que, que é aquilo ali, para que serve aquilo ali, né? E como que usar da melhor maneira possível. Então hoje esse videozinho aí vai ser sobre isso, tá, galera? E vou colocar algumas ferramentas também aí para vocês aí de uso. Beleza? Bom, primeiro de tudo eu vou falar sobre o DMARC, cara. O que, que é esse cara aqui? É o Domain Based Message Authentication Report and Confirmation. Beleza? What the fuck is this, velho? Esse cara ele serve para autenticar o domínio das suas mensagens. Beleza? Então, dos seus e-mails. Ele serve, cara, para garantir que um info@odete.com.br saia realmente do domínio odete.com.br. Por exemplo, assim, vamos colocar um caso aqui que eu coloquei aqui nesse infográfico aqui, que é o seguinte: vamos dizer que o cara, que é o hacker, né? O hackerzinho aqui, o cara que está querendo usar nossa parada, ele tem milhões de e-mails na base de dados deles ali, beleza? Aí ele foi lá, cara, numa continha lá de Gmail lá, que ele tem na vida dele lá, e ele vai fazer um disparador lá da parada dele. Então ele tem lá o hacker@gmail.com e a senha igual a XPTO. E ele fez lá no disparador dele lá, usando, sei lá, um transporte de e-mail qualquer aí, que é enviado, tipo um AWS SES, mais ou menos, que é o cara que eu uso aqui, beleza? Tal. Aí, cara, o seu domínio, cara, ele não tem uma política de DMARC, tá? De autenticação aqui. O que que acontece? Ele fez essa configuração aqui de senha no coisa dele, só que na hora que ele vai fazer lá o from dele lá, ele pode colocar isso aqui, ó, info@odete.com.br. E pronto, cara. Ele está usando essa configuração aqui de envio, mas quem está enviando é esse cara aqui, info@odete.com.br, cara. Por incrível que pareça, é assim que funciona, cara. E aí, o que que acontece? No final, ele manda para todo mundo aqui, e no final aqui, ele está se passando por quem? Está se passando por Odete. Beleza? Então, quando você vê, cara, tipo, que você recebe, tipo, igual esses dias atrás eu recebi um e-mail falando que era para pagar a contabilidade, a nota fiscal, o imposto de INSS, eu acho, da Odete. 4 pau. 3 pau e meio. Eu falei, cara, tava saindo lá do e-mail lá, tipo, pagamento arroba caixafácil.com.br. Falei, cara, o Caixa Fácil existia, cara. Existia caixafácil.com.br.
só que não tem uma política de demarque, entendeu? Às vezes você pode até informar isso daí para a empresa, cara, sei lá, ganhar algum dinheiro, não sei, alguma coisa. Bom, e como que faz isso daqui, cara? Como que você faz essa política aqui de demarque? Basicamente, ele é um TXTzinho, que você vai lá no DNS lá, ele é um TXT, que você vai lá no DNS e configura lá a sua política de, de demarque. E esse cara aqui, ele é tão legal, cara, que quando você faz a política de demarque, você tem, por exemplo, como saber quem está enviando, cara, e-mails no seu nome, por exemplo. Você tem como rejeitar ou colocar em quarentena, talvez, esses envios de e-mail. Você tem como, tipo, garantir. é, Basicamente é isso, né? Garantir ali que vai ter autenticação, vai e a política de rejeição ou de quarentena e receber ainda relatórios ainda sobre quem está que tá enviando, né? Quem enviou, quantos enviou, isso é muito maneiro, cara. E quem envia esses relatórios para vocês são os próprios servidores, cara. Isso é muito legal, cara. E esse cara de marketing, ele só funciona também por causa de um outro cara que a gente vai falar agora, que é o SPF, que é o Sender Policy Framework. Ele é um cara que você coloca no TXT, mesma coisa. Então ele vai falar assim, ó, eu tenho Gmail, beleza? Eu tenho Gmail, eu uso lá o Google Workspace, então eu falo que todos os meus e-mails do odete@odete.com.br, eles vão sair, né? Quando eu envio algum e-mail para alguém, eu falo que ele está saindo do meu Gmail. Ele não está saindo do Yahoo, por exemplo. Ele não está saindo do Zorro, por exemplo. Ele está saindo do Gmail. Beleza? E o Gmail, ele te fornece, cara, um Sender Policy Framework, um SPF, é padrão. Ele não vai inventar lá alguma coisa lá, beleza? Por exemplo, eu uso também a API do AWS SaaS. Então ele vai te fornecer também lá um domínio, um nomezinho lá, falando, ó, coloca lá no seu SPF que você usa Gmail e AWS. Então, todas as vezes que eu faço o disparo aqui da Odete, que alguém recebe um e-mail, se você já recebeu um e-mail da Odete, por exemplo, você pode ter certeza, cara, que ele está saindo aqui do AWS, tem a configuração de demarque do, do SPF também na minha Cloudflare, que é lá que eu estou usando. Ou se você usa SendGrid, Resend, né, pode perguntar aí para alguém aí, que eles vão te passar aí o endereço. Beleza. E por final, a gente tem o DKIM, que é o Domains Keys Identified Mail. Ele é uma assinatura digital ao seu e-mail que ele garante que nesse envio que você fez, o seu envio de e-mail, não vai ter nenhuma mudança no seu e-mail. Ele vai garantir exatamente isso, cara, que quando for enviado, ninguém vai mudar. Então são esses três caras, cara. DMARC, SPF e o DKIM. Você tem esses caras configuradinho, bonitinho, cara. Vai evitar você. Lógico que depois tem outras preocupações, né? Quando você envia o e-mail, depois você tem que lidar com os bouncings, e-mails que não foram entregues, tem os e-mails que não existem mais. Então você tem que lidar com isso daí também, para você não ficar fazendo disparo à toa, né? E tem que colocar outras políticas lá também, por exemplo, como cabeçalho de inscrição em cada envio de e-mail, por exemplo, você fala assim, eu não quero que esse cara aqui, o cara que está enviando e-mail, você tem que dar uma opção para ele falar, cara, se você não quer mais receber meus e-mails, você coloca lá no rodapézinho lá, não quero mais receber e-mails da Odete. Pô, para com essa porra aí. Beleza. Ou você coloca um linkzinho lá em cima, cancelar a inscrição. Tem vários assim que a gente vê hoje em dia, que é, te dando essa opção mais fácil de você clicar lá em cima. Além disso, galera, tem uma parada, cara, que isso aqui até coloquei aqui de exemplo aqui, que é um negocinho chamado BIM, cara. Que é um negocinho chamado BIM. O BIM, cara, tá aqui, ó, que é o Brand Indicator for Message Identification. Ele é um logozinho, cara, ele é uma imagenzinha que ele vai, tá ligado? Na caixa de e-mail, quando você recebe, você vai receber esse íconezinho, cara. Isso é muito bonitinho, cara. Então, quais são os requisitos para ter isso aqui? O SPF, o DKIM, política DMARC e o logotipo em SVG. Então, pedi um exemplozinho aqui ó, no chat GPT.
do tipo TXT, BIM, também é um TXTzinho lá, aquele que você coloca aqui padrão, você fala onde que está hospedado aqui o seu logo, né? E aqui tem até uma assinatura, se você tiver, né, que é o certificado MVC. Isso aqui custa caro, tá, galera? Isso aqui custa entre US$ 1.600 por ano para você ter isso aqui. E hoje, até hoje, a única que eu vi foi o Nubank, que eu vi isso aqui. Beleza? Aí, ó, tem até mandei ele gerar aqui, gerou aqui um íconezinho. Basicamente é isso. Agora, sem mais delongas também, né, cara? Queria apresentar uma ferramenta para vocês aqui, galera, que é bem legal, cara, que é essa daqui, por exemplo, aqui, ó, tem uma chamada MX Toolbox. Aqui, ó, MX Toolbox. Isso aqui é bem legal, cara. Tem aqui, ó, MX Toolbox. Isso aqui você pode ver, pessoal, como que está funcionando a sua política de DNS, de MX, de DKIM, de DMARC e tudo mais. Isso aqui é gratuito, você entra aí, ó, mxtalbox.com, e eu vou ver o meu MX aqui, como é que está configurado aqui, só para vocês verem aqui. Qualquer pessoa pode vir aqui, ele fica aqui, ó, ele tá rodando. Um cafezinho aí, galera. Isso é bem legal, cara. E normalmente as pessoas não fazem isso, cara, nas aplicações, e dá muita brecha, cara, para pessoas mal intencionadas acabar enviando e-mail, acabar colocando você na blacklist. Tem várias coisas aqui em cima aqui, ó, que você pode ver se você está na blacklist ou não, para você ver como é que está a saúde do seu e-mail. Bom, tá demorando aqui, né? A internet tá bem ruim. Bom, eu não sei se vai funcionar esse troço aqui, porque deve tá lento pra caramba esse negócio aqui. Super Tool MX. Ou vamos ver o Demarc aqui. Às vezes o Demarc é mais rápido. É. Bom, galera, aí ó, entrou. Tá vendo aqui, ó? Eu tenho uma política de Demarc aqui na minha parada, que é o quê? Eu coloco em quarentena os e-mails que eu vejo que são meio para identificar. E eles vão mandar para mim, odete@odete.com.br, que eu vou receber na minha caixa de entrada. Beleza? Isso aqui é diário, tá, pessoal? Todo dia eu recebo e-mails aqui. Eu podia colocar outras coisas aqui também. Tem uma paradinha aqui, tem um negocinho que chama RUF. Aqui tem outras configurações aqui que você pode colocar. É, tem para porcentagem, por exemplo, de e-mails que eu quero que aplique essa política e tudo mais. Bom, beleza, galera? É isso daí. É uma dicasinha de hoje para vocês aí. Valeu, fica com Deus. Um grande abraço aí. Falou!